Olá pessoal, sou Fernando, professor de História aqui na Rede Estadual de Minas Gerais e vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do concurso para professor da Secretaria Estadual da Bahia, tá bom? Então nosso próximo tema aqui, dentro dos conhecimentos gerais, são as teorias do currículo. Então eu vou apresentar para vocês o material aqui que eu separei para a gente estar observando, tá bom? Então, o que é o currículo, né? Mais do que uma simples enumeração de conteúdos e diretrizes a serem trabalhados em sala de aula pelos professores ao longo das diferentes fases da vida escolar dos estudantes, é uma construção histórica. Então, o currículo é uma construção histórica e também cultural. Dessa forma, ao longo do tempo, sofre transformações em suas definições. Então, por esse motivo, para o professor é preciso não só conhecer os temas concernentes ao currículo de suas áreas de atuação, como também o sentido expresso por sua orientação curricular. Ok? O conceito de currículo na educação foi se transformando ao longo do tempo, e diferentes correntes pedagógicas são responsáveis por abordar a sua dinâmica e suas funções. Assim, diferentes autores enumeram de distintas formas várias teorias curriculares, de forma que abordaremos a seguir as correntes apontadas por Silva. Então, pessoal, a gente vai considerar o que Silva apontou em seu artigo, ok? No entanto, vale ressaltar que existem outras formas e perspectivas, a depender do autor escolhido. Então, a partir da escolha do Silva, podemos distinguir três notórias teorias curriculares: as tradicionais, as críticas e as pós-críticas, tá bom? Então já vamos iniciar conhecendo as tradicionais, né? As teorias tradicionais do currículo. Elas também são chamadas de teorias técnicas, né? Elas foram providas na primeira metade do século XX, sobretudo por John Franklin Bobbitt, que associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Olha só, pessoal, as teorias tradicionais, elas se ligam a uma questão puramente mecânica. Então, nessa perspectiva, o sistema educacional estaria conceitualmente atrelado ao sistema industrial. Então, pessoal, relembrando ali as tendências pedagógicas que a gente viu, né, que a gente viu no primeiro vídeo lá, as liberais, né? Então, segue uma ideia industrial, que na época vivia os paradigmas da administração científica, também conhecida como Taylorismo. Então, assim, elas são subordinadas aí ao capitalismo, né? Assim, da mesma forma que o Taylorismo buscava a padronização, a imposição de regras no ambiente produtivo, o trabalho repetitivo e com base em divisões específicas de tarefas, além da produção em massa, as teorias tradicionais também seguiram essa lógica no princípio do currículo. Então, padronização, impor regras, trabalho repetitivo. Então, dessa forma, o currículo era visto como uma instrução mecânica. Uma instrução mecânica em que se elaborava a listagem de assuntos impostos que deveriam ser ensinados pelo professor e memorizados, repetidos pelos estudantes. Então, o professor apresentava o currículo, e o aluno memorizava de forma que ele repetia o que o professor apresentava, ok? Sem um senso crítico. Nesse sentido, a elaboração do currículo limitava a ser uma atividade burocrática, desprovida de sentido e fundamentada na concepção de que o ensino estava centrado na figura do professor, como todas as tendências tradicionais, que transmitia, né, o professor como transmissor dos conhecimentos específicos aos alunos, esses vistos apenas como os meros repetidores dos assuntos apresentados. Então, essa é a teoria tradicional do currículo. Vamos então para a seguinte: teorias críticas do currículo. As teorias curriculares críticas baseiam o plano teórico nas concepções marxistas, ok? Então, e também nos ideários da chamada teoria crítica, vinculada a autores da escola de Frankfurt, notadamente Max Horkheimer e Theodor Adorno, ok? Outra influência importante foi composta pelos autores da chamada nova sociologia da educação, o Pierre Bourdieu
e o Louis Althusser, ok? Esses autores conheceram uma maior crescente de suas teorias na década de 1960, compreendendo que tanto a escola como a educação em si são instrumentos de reprodução, olha, reprodução e legitimação das desigualdades sociais propriamente constituídas no seio da sociedade capitalista. Então, a reprodução e legitimação das desigualdades sociais, que são próprias da sociedade capitalista. Nesse sentido, o currículo estaria atrelado aos interesses e conceitos das classes dominantes, não estando diretamente fundamentado ao contexto dos grupos sociais subordinados. Dessa forma, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica, que permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. Então, as práticas curriculares nesse sentido eram vistas como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. Então, o currículo deveria ser um espaço para apresentar e também a tomada de consciência, né, dessas classes a respeito da exploração capitalista, ok? E as teorias pós-críticas do currículo. As teorias curriculares pós-críticas emergiram a partir da década de 70 e 80, partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e das ideias multiculturais. Assim como as teorias críticas, a perspectiva pós-crítica criticou duramente as teorias tradicionais, mas elevaram as suas condições para além da questão de classes sociais. Então ela expandiu isso aqui, né? Indo direto ao foco principal, o sujeito. Na verdade, ela focou no sujeito, né? Na realidade. Desse modo, mais do que a realidade social, era preciso compreender também as estigmas étnicos e culturais, tais como racialidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos próprios da diferença entre as pessoas. Nesse sentido, era preciso estabelecer o combate à opressão de grupos semanticamente marginalizados e lutar por sua inclusão, pessoal, inclusão no meio social. Então essa é a busca das teorias pós-críticas. Essas teorias consideravam que o currículo tradicional atuava como legitimador dos modus operandi, dos preconceitos que se estabelecem pela sociedade. Assim, a sua função era de se adaptar ao contexto específico dos estudantes, para que o aluno compreendesse nos costumes e práticas do outro uma relação de diversidade e respeito. Então, isso aí que a gente tem buscado ultimamente aí na LDB e em outros documentos, né, pessoal? Além do mais, em um viés pós-estruturalista, o currículo passou a considerar a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro. Isso é importante, pessoal. É a base científica, né, pessoal? Todo conhecimento se transforma. Sendo esse uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e lugares. Bom, pessoal, então a gente conheceu aqui as 3 teorias do currículo e basicamente são as mais tradicionais, as mais conhecidas, né? Então, as tradicionais, as críticas e as pós-críticas. Pessoal, espero ter ajudado. Quem quiser se aprofundar mais, né? Que aqui a gente está estudando para o concurso, então está passando bem rápido. A gente está apresentando os conteúdos para ter uma noção, né? Se caso venha cair na prova. Então aqui tem no site Brasil Escola o endereço e o Silva, né? Quem é o autor aqui do artigo, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Quem quiser conhecer mais pode acessar e buscar esse artigo. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço. Valeu!